Nós somos Ana Luísa, Érica, Joana e Poliana. Imobilização e transporte de acidentados com e sem maca. Esse é o tema do nosso trabalho. Um transporte mal feito pode provocar danos que, muitas vezes, são irreversíveis. Em palavras informais, pode causar a morte. Existem várias maneiras de se transportar uma pessoa acidentada, e cada maneira é compatível com o tipo de situação encontrada. Cada técnica de transporte requer habilidade e maneira correta. De maneira geral, um transporte bem realizado deve adotar princípios de segurança para a proteção da integridade do paciente, e o número de pessoas necessárias para o transporte varia de acordo com o local, o tipo de acidente e a lesão sofrida. Lembrando que, antes de iniciar qualquer transporte, é necessário se assegurar da respiração e dos batimentos cardíacos, tal como as possíveis hemorragias que deverão ser controladas e todas as lesões ortopédicas que devem ser imobilizadas. O acidentado de fratura da coluna cervical só pode ser transportado sem orientação médica ou de pessoal especializado nos casos de extrema urgência ou iminência de perigo para o acidentado e para quem estiver socorrendo. Começaremos com os métodos de transporte em que apenas uma pessoa é necessária para fazer o socorro, e por motivos de força maior, ou melhor, de força menor, alguns exemplos serão feitos com o boneco. Transporte de apoio. Este tipo de transporte é usado para vítimas de vertigem, de desmaio, com ferimentos leves ou pequenas perturbações que não os tornem inconscientes e que lhes permitam caminhar. Transporte ao colo. Esse tipo de transporte é usado em casos de envenenamento ou picada por animal peçonhento, estando o acidentado consciente ou em casos de fratura, exceto de fratura na coluna vertebral. Transporte nas costas. O transporte nas costas é usado para a remoção de pessoas envenenadas ou com entorses e luxações dos membros inferiores, previamente imobilizados. Transporte de bombeiro. Esse transporte pode ser aplicado em casos que não envolvam fraturas e lesões graves. É um meio de transporte eficaz e muito útil, se puder ser realizado por uma pessoa ágil e fisicamente capaz. Transporte de arrasto em lençol. Manobra de retirada de acidentado com suspeita de fratura na coluna em um veículo. Métodos de transporte feitos por duas pessoas. Transporte de apoio. A diferença desse tipo de transporte para o primeiro citado é que esse é usado para pessoas obesas, na qual uma única pessoa não consegue socorrer ou remover a vítima. Transporte de cadeirinha. A vítima deve estar consciente. Os socorristas se posicionam de pé, ficando de frente um para o outro, segurando firmemente o seu próprio punho direito com a mão esquerda. Com a mão direita, seguram o punho esquerdo do companheiro. Transporte pelas extremidades. Esse tipo de transporte só deve ser feito se não houver suspeita de fraturas na coluna ou nos membros. Transporte ao colo. Havendo 3 pessoas, por exemplo, elas se colocam enfileiradas ao lado da vítima, que deve estar de abdômen para cima. Em seguida, erguem-se todos ao mesmo tempo, trazendo a vítima de lado ao encontro dos seus troncos e a conduzem para o local desejado. Transporte por cadeira. Quando a vítima está numa cadeira, pode-se transportar esta com a vítima, da seguinte maneira: uma pessoa segura a parte da frente da cadeira, onde os pés se juntam ao assento. O outro segura lateralmente os espaldares da cadeira pelo meio. A cadeira fica inclinada para trás, pois a pessoa da frente coloca a borda do assento mais alto que a de trás. E por fim, o transporte com maca. A maca é o melhor meio de transporte. Nós usaremos a prancha, que é encontrada principalmente no SAMU. Mas pode-se ainda usar uma tábua larga e rígida ou até mesmo uma porta. O mais importante é saber como colocar o paciente sobre a maca. Enquanto o primeiro socorrista mantém a cabeça alinhada, os outros começam a acertar a posição da vítima,
colocando braços e pernas em posição anatômica, ou seja, estendidos ao longo do corpo. Neste momento, qualquer hemorragia deverá ser estancada. Após a imobilização, é necessário colocar a vítima na maca. Os socorristas seguram-na pelos ombros e pela bacia, cuidando para que as pernas também fiquem alinhadas. Em seguida, rolam-na lentamente para o lado em que estão. E um quarto socorrista inclina a maca para que a vítima seja colocada nela sem muita movimentação. Depois que o paciente estiver sobre a maca, é necessário colocar os cintos de fixação de engate rápido, para que o paciente possa ser imobilizado durante o seu transporte. Depois que o paciente estiver imobilizado sobre a maca, pode-se começar o transporte. Esse transporte deve ser feito com uma união de equipe, para que novas lesões possam ser evitadas durante o transporte.